A paz do Senhor Jesus, querido professor, professora, meu nome é Pastor Tony Teixeira, você está no canal da AdBlue e nós hoje estamos aqui para trabalhar a lição de número 4, intitulado A Mordomia da Família. E essa é uma sequência que nós vimos estudando a partir do cuidado que cada um de nós deve ter em gerenciar aquilo que Deus tem nos dado. É extremamente importante, eu sei que já foi até falado nas lições anteriores, nos irmãos que nos antecederam, mas para você sempre fazer lembrar aquele aluno que está chegando pela primeira vez, aquele visitante da escola, que o mordomo é exatamente a figura humana que dentro do contexto histórico recebe uma responsabilidade em cuidar daquilo que não é dele, e ele vai cuidar como se fosse. E esse mordomo, na verdade, é o que nós poderíamos chamar aí da ação, né? da figura humana. E a mordomia, na verdade, é todo esse gerenciar, é todo esse administrar, que é, na verdade, a funcionalidade do serviço. Então é sempre importante lembrar isso aos nossos alunos, de que ele é uma figura de mordomo porque ele representa exatamente aquela pessoa que recebeu de Deus todas as coisas, seus dons, seus talentos, a sua família, os seus bens, o seu conhecimento, tudo vem de Deus. Nós partimos da premissa de que tudo o que temos vem do Senhor. Então nós temos a responsabilidade de cuidar disso. E a mordomia, na verdade, é o dia a dia, é de forma natural que nós vamos exercendo essa função que Deus nos deu, a responsabilidade a qual fomos chamados, e no dia a dia nós vamos trabalhando, e isso ficou caracterizado como a mordomia, o serviço propriamente dito. E nesse momento, nesse capítulo desse trimestre, nós vamos trabalhar sobre a família. E a família, como essa instituição divina, é algo especial, algo maravilhoso, que precisa ser extremamente cuidado e tratado, não somente para esse tempo tão difícil, mas como um todo, pela vida inteira. Então, a primeira coisa que a gente precisa lembrar aqui é que o autor vai trabalhar que é uma instituição divina, veio de Deus. Ele vai chamar isso de família, plano de Deus. E nesse primeiro tópico ele trabalha exatamente com a ideia da instituição do casamento, que vem, né, ele não está explícito no relato bíblico, mas quando nós fazemos uma leitura, nós entendemos que quando Deus cria o homem, o chamado Adão, e depois percebe que ele tinha uma necessidade para não viver só, e então ele cria o que ele chama de uma disjuntora, de uma auxiliadora, que ele dá o nome de Eva, e quando isso acontece, automaticamente acontece o chamado casamento. Há uma citação depois que deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se-á a uma mulher e tornará uma só carne. A partir disso, está instituído no contexto histórico, veto-testamentário, o casamento. E aí, esse casamento agora é a concepção de um homem e de uma mulher. E ele está lá instituído no Éden. Então, quando a gente fala de Éden, eu queria que você deixar aqui para você que o Éden geograficamente tipifica hoje esse casamento como um lugar extremamente nosso, aonde nós temos um lugar para cuidar, para zelar, e aonde a exterioridade não vai nos atrapalhar. Lógico que nós vamos inserir numa fala mais à frente o contexto da queda, sabemos que isso foi minado. Mas nesse bloco é extremamente importante você ter na sua mente de que o Éden, ele vai tipificar exatamente um lugar onde não existe uma exterioridade, onde você não olha, porque não existe um outro, não existe a outra. Por isso que o contexto de fidelidade, de monogamia, fica extremamente explicitado nesse contexto, porque não há o outro.
Só há um lugar geograficamente feito para esse casal. E as responsabilidades que ele tem em cuidar um do outro, bem como também cuidar de tudo que estava ao seu redor. Então, nesse ponto, é extremamente importante nós lembrarmos de que você sempre vai enfatizar esse detalhe importante de que esse princípio monogâmico, esse princípio da fidelidade, esse momento hétero, é porque o casamento tem que ser, a mordomia do casamento, a mordomia da família, ele vai delinear, ele vai nos deixar num limite chamado Éden desse tempo, onde nós não teremos como olhar para fora, porque é como se não existisse o outro, é como se não existisse alguém. É um Éden a qual pertence, no contexto histórico, a Adão e Eva. Quando a gente faz essa composição para os dias de hoje, quando a gente faz essa alusão, essa parte representativa, nós entendemos que a mordomia do casamento, naquilo que foi instituído por Deus, precisa ser extremamente definido na mente de cada mulher, de cada homem, de cada esposa, marido, de que o nosso Éden é exatamente aquilo que nos reflete. Nós temos algo para cuidar, temos um casamento, nós temos o cônjuge para cuidar e que o que está na exterioridade não existe, porque isso é algo extremamente bem definido no contexto do Gênesis. Então, essa instituição chamada casamento é exatamente a união entre esses dois seres criados por Deus, macho e fêmea, Adão e Eva. Automaticamente, como eu sempre digo, porque na verdade isso vem de Deus para o casal e depois constitui o que nós chamamos de uma sociedade. Então, essa família, ela agora vai tomar corpo, por quê? Porque ela vai poder produzir a vida. A partir de um homem e de uma mulher, a vida agora vai ser produzida. Então, quando a gente pensa na origem da família, a gente vai exatamente lembrar desse contexto. E é interessante que você depois faça as tuas anotações, ou você montar o teu slide para a tua aula, ou você anotar lá na sua revista, que você anote exatamente esse detalhe, que isso fique muito bem definido para os nossos alunos, de que realmente a mordomia passa por um cuidado e que ele precisa ser extremamente livre dessas exterioridades. Porque hoje o que vai fazer com que seja minado tudo isso é exatamente aquilo que vem de fora, aquilo que vem e vai realmente roubando e minando esse cuidado, esse gerenciar, esse gerir aquela família a qual Deus tem nos dado. Então, o livro de Gênesis ele vai trabalhar de forma extremamente única, coesa. Ele não faz uma separação, a gente entende pelos relatos que cria homem e mulher, com isso cria o casamento, porque ele cria dois seres que vão habitar. E aí, automaticamente, por eles serem fecundos, por eles receberem uma ordem de Deus para multiplicar, com isso também essa família está criada. E aí era uma questão de cuidar. Então é interessante que quando a gente vai falar dessa mordomia, desse cuidado da família, o autor vai trabalhar com esses princípios que regem. E o que eu queria que ficasse extremamente bem aplicado assim, e bem entendido é que a exterioridade chega a partir da queda. A gente entende. Foi minado, esse casal foi minado. Mas aonde está o grande X? É que, enquanto mordomo, eles foram chamados para cuidar um do outro e automaticamente a cuidar de aquilo que seria família. Então o que nós percebemos é que quando a serpente, o diabo, ele vai minando a mente deles, porque isso não é culpa nem de um nem de outro, isso é um conjunto de situações, você percebe que havia o que nós chamamos de uma presença ausente. Havia, fisicamente eles estavam juntos, num lugar perfeito, num lugar harmônico, aonde Deus os visitava, aonde Deus conversava com eles, mas eles foram perdendo tudo isso e eles foram sendo minados. Então aquilo que nós vamos chamar hoje de exterioridade, aquilo que vem de fora, começou
a miná-los e eles perderam, na verdade, o sentido daquilo que nós chamamos hoje de uma mordomia, do cuidado. Então eles fisicamente estavam ali, mas eles estavam ausentes das emoções, ausentes do cuidado. Ambos não perceberam de que eles estavam sendo minados, que havia uma ordem, havia uma determinação e eles conheciam muito bem Deus para saberem que qualquer coisa que viesse contra isso, esses princípios, realmente era algo que precisava ter cuidado. Então, quando nós pensamos aqui nesses princípios que regem, por exemplo, a monogamia, o princípio da heterossexualidade, é a gente entender que se uma família está construída nesses parâmetros, onde nós temos Deus que nos visita constantemente, diurnamente somos visitados pela graça de Deus, temos o cuidado de não sermos uma ausência presente, de estarmos ali juntos, trabalhando, sentindo, percebendo. Então, esses princípios serão princípios extremamente norteados pelo exemplo do pai, pelo exemplo da mãe, pela forma com que eles lidam, e eles tendo todo aquele cuidado em estar gerenciando os seus filhos. Por quê? Porque nós entendemos que o que a lição vai chamar dessa família sob ataque, nós entendemos que sempre houve isso. Nós não estamos hoje vivendo algo novo. Isso aqui não é algo novo para a igreja, isso não é algo novo para a família cristã. Se você fizer um relato, eu te aconselho a fazer uma pesquisa a respeito das eras, das modernidades, daqueles contextos que foram sendo inseridos, da liberdade, dos movimentos musicais, tantas coisas que foram inseridas no contexto, na década de 60, principalmente 70, 80, onde vários momentos os lares foram surpreendidos com ondas com drogas, né, com liberdade sexual, com muitas coisas que foram invadidas. Então, a igreja do Senhor, bem como a família constituída por ela, sempre viveram sob ataque, sempre viveram. Agora, o que eu quero deixar aqui como uma orientação é que você diga para o seu aluno que é extremamente importante ele prestar atenção na sua casa para ver se verdadeiramente é uma família. Aí talvez é aquela pergunta retórica, mas por que essa colocação? Porque hoje nós assistimos famílias, recebemos pessoas, conversamos e o que a gente percebe que são um casal que tem filhos porque fazem parte, mas eles são extremamente distantes um do outro. E eles não têm. A igreja é só um ponto de encontro uma vez na semana e onde eles realmente não percebem quem eles são. Então, há essa necessidade que quando ele vai delinear o cuidado, a primeira coisa que precisa ter é esse cuidado com a nossa casa. Então, aí existe aquela ordem, Deus, eu cuido de mim, cuido da esposa, cuido dos filhos, cuido da igreja. Então, nessa ordem, para que nós não sejamos aquela que nós chamamos hoje de presença ausente, é extremamente importante estarmos de olho. Eu tenho uma fala sempre que a família realmente, a família cristã, que é família propriamente dito, não é só a etimologia da palavra, mas na sua mordomia, no seu cuidado, nas suas tarefas, nas suas leituras bíblicas, no seu culto devocional, chamado culto familiar, nos conselhos, na participação do pai e da mãe nesse bloco chamado família. Quando isso realmente é família, todas essas exterioridades batem e ficam. Lógico que a gente não vai dizer que é 100%, sempre, mas nós temos um percentual extremamente maravilhoso e satisfatório de pessoas que vão nutrindo o evangelho e vão criando seus filhos dentro dos padrões éticos, morais e espirituais. Por quê? Porque ele é aquela presença. Ele não está ali de forma física mais longe nas emoções. Ele não está ali distante do que vem acontecendo. Ele percebe o seu filho como criança, como adolescente, como jovem, as tendências desse mundo. Então ele está extremamente ligado e antenado. Então, num tempo globalizado, uma vida secularizada igual a nossa, com as mídias sociais extremamente vorazes e levando, é esse momento onde que a minha fala
precisamos nos tornar família. Nós não podemos ser um clã, um grupo de pessoas que moram na mesma casa e convivem no mesmo lugar, mas que tudo isso está extremamente distanciado. Então, o mundo sempre vai nos atacar, essa famigerada momento de que somos atacados por gêneros, por ataques de todos os lados, isso precisa ser tranquilo. Eu, particularmente, enxergo isso de uma forma assim: se eu constituir a minha casa como uma família, realmente eu a enxergo, estou nela, participo, sou esse mordomo, cuido dos detalhes de tudo isso, tenho ela sob controle, sei aonde os meus filhos estão, sei com quem anda, sei como estão, observo as suas mudanças, as características de mudança, principalmente as emocionais, as comportamentais. Então eu entendo que eu tenho uma família. A partir disso, ela está blindada pelo Senhor, está blindada pela graça, e aí nós vamos conviver com todos esses aparatos que o mundo tem levantado de uma forma tranquila, sem entrar em nenhum tipo de desespero, e ensinando as famílias que estão sendo inseridas no nosso dia a dia, que é o nosso contexto de igreja, que é tempo de termos essa preocupação. Lembrarmos que o Éden ele foi minado, o Éden se perdeu porque a exterioridade, o mundo espiritual, o diabo foi lá e minou o casal e tirou eles de um lugar que era só deles, onde Deus os visitava, onde eles tinham essa presença e onde eles não enxergavam de forma alguma as outras coisas. Significa, e vale a pena dizer, que esse é um resgate da mordomia de uma família. Voltarmos ao Éden, aonde teríamos o nosso lugar, geograficamente é nosso, aonde Deus está presente, aonde Ele nos visita, está conosco diurnamente e aonde de uma forma espiritual nós não temos os olhos para aquilo que está no exterior, porque nem existe. Olhando pela ótica do Éden, é como se não existisse tudo isso aí fora. Por isso, teríamos um problema com a infidelidade, não teremos problemas com a homossexualidade, porque temos macho e fêmea num ambiente extremamente visitado pela graça de Deus. E aí, nós com isso vamos entender de que a mordomia da família faz parte exatamente do cuidado do pai e da mãe, introduzindo como didática, como consumo espiritual aos filhos, essa presença maravilhosa e esse achego espiritual. Enquanto falarmos sobre a mordomia da família, é todo esse cuidado, tá? Porque tudo isso aí, princípios da monogamia, problemas da heterossexualidade, sabe? A prioridade de cuidar, de ajustar a família no que é prioritário, isso tudo é uma didática familiar. E o mordomo, ele tem como obrigação organizar isso de forma simples. Isso não acontece de uma forma extremamente pedagógica. Não, isso é vivência, isso é pôr em prática a vivência. E enquanto esse mundo, enquanto o diabo, enquanto aos ataques, a grande luta, eu acho que o grande desafio é hoje transformar os lares em família, verdadeiramente família, aonde pai e mãe têm a consciência de que Deus os deu uma casa, deu os filhos para que possam zelar, administrar, ensinar. E com isso, vamos blindar contra todos os ataques que o diabo possa tentar levar contra a nossa casa. Então, você tem a lição na mão, dê uma lida, pegue esses pontos que eu acho extremamente importantes para a construção, até para você poder ampliar o momento, para ficar mais assim, apreciativo, para que também seja realmente mais didático e que realmente consigamos levar esses irmãos, tanto que já são frequentes das nossas escolas, bem como esses que estão chegando e os novos, a realmente terem essa preocupação. Recebemos de Deus, vamos zelar pelo aquilo que temos recebido. E aí está a palavra
as orientações para que a gente possa realmente fazer um trabalho com excelência. Fomos chamados a mordomo e exercemos essa mordomia com toda a autoridade de Deus e o prazer da vida. Deus te abençoe, visita as nossas páginas, que isso possa fazer bem ao teu coração e à tua alma e que você possa estar conosco sempre. É um prazer, Deus te abençoe, uma boa aula e que seja dias de crescimento e graça. Deus te abençoe no nome de Jesus.